Boa noite, pessoal que está ligado aí no Cardio Papers, mais cobertura aqui do Congresso da American Heart Association. E hoje nós acabamos de ter a apresentação de um estudo bem interessante chamado SOLOIST. O SOLOIST testou uma molécula chamada sotagliflozina, que é um inibidor de SGLT2, em pacientes com diabetes e insuficiência cardíaca descompensada. Bom, você já ouviu várias vezes aqui no Cardio Papers, em vários cursos, lives, inclusive na nossa última live, numa das lives recentes do Clube de Revista, em que nós discutimos o estudo Emperor Reduced, da empagliflozina em IC com fração de ejeção reduzida, e todo mundo já ouviu falar bastante que essa é uma classe de medicação que veio aí com tudo no tratamento do diabetes, mas não só no diabetes. Nós temos muitas evidências agora bem interessantes de tratamento da IC e também de tratamento da insuficiência renal crônica. Pois bem, esse era o panorama que nós tínhamos do inibidor de SGLT2. Primeiro, um remédio apenas para diabetes. No diabetes, nós vimos benefícios importantes na prevenção de hospitalização por IC e na prevenção de nefropatia, e estes benefícios agora foram transportados também para o não diabético, quando existe IC com fração de ejeção reduzida e no caso da insuficiência renal crônica. O que esse estudo de agora fez é que ele testou uma população que os outros estudos, incluindo aí o DAPA-HF e o Emperor Reduced, não haviam incluído, que era aquele pacientes com insuficiência cardíaca recentemente hospitalizados naquela fase mais aguda, descompensada. Então o estudo ele incluiu pacientes que todos eles tinham diabetes, eles estavam hospitalizados com IC descompensada. Um detalhe importante, pessoal, independente se era IC com fração de ejeção reduzida ou preservada. Isso é um detalhezinho que foi bem interessante, até porque as evidências que estão surgindo mais recentemente com a classe são para IC com fração de ejeção reduzida. Mas no estudo SOLOIST, poderia ter IC com fração de ejeção preservada, mas todo mundo tinha que ter diabetes. Além disso, esses pacientes tinham que estar naquela condição mais ou menos estável. Nenhum deles estava com inotrópico, nem com vasodilatador EV, e eles podiam utilizar diurético, mas já estavam em fase de retirada do diurético endovenoso. E o paciente ele podia iniciar a medicação antes da alta ou logo depois da alta. Então o desenho permitia essas duas opções, tá ok? Então pacientes com IC descompensada que já estavam naquela fase ali de melhora, já prontos para ir embora do hospital, eles foram randomizados para sotagliflozina, inibidor de SGLT2 ou placebo. Um detalhe importante sobre essa molécula é que ele tem um efeito um pouquinho diferente dos outros, da DAPA, da cana e da empagliflozina, em que ele tem uma inibição muito forte do SGLT1, que é um receptor que está predominantemente localizado no trato gastrointestinal. Então ele teria um efeito de esfoliação de volume maior e um efeito hipoglicemiante maior também. O estudo ele incluiu 1.200 pacientes, e aí existe um detalhe importante desse estudo, que por questões de financiamento ele foi interrompido antes do tempo, e isso tem implicações para as conclusões, porque tanto o estudo ele perde, estudos que são interrompidos antes do tempo por algum motivo, tanto eles podem perder poder para algumas conclusões, como também eles podem magnificar demais achados positivos. Aliás, se você quiser entender isso um pouco mais em detalhes, acompanhe nossas lives do Clube de Revista e o nosso curso que nós vamos lançar em 2021 sobre medicina baseada em evidência, que nós discutimos a fundo todas essas questões. Mas esse é um estudo que teve essa particularidade, foi interrompido precocemente por questões administrativas, vamos supor assim. Apesar disso, foi um estudo que teve um resultado importante e que nos traz informações científicas e médicas bastante relevantes. Qual foi o resultado do estudo? A sotagliflozina reduziu em 33% o desfecho composto de morte cardiovascular, hospitalização por IC ou piora, ou IC descompensada, que leva o paciente à emergência, ao pronto-socorro. Um desfecho semelhante ao que foi usado no DAPA-HF, no Emperor Reduced, mostrando que o início da medicação ali, na fase logo após a descompensação, pode ser extremamente benéfico para o paciente. Inclusive, esse benefício foi visto
nos primeiros 30 dias de tratamento. Então, pessoal, é um trial muito importante, apesar dessa limitação que eu citei. E ele também tem outro dado interessante, que é o fato de ter tido pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Mas ainda fica um detalhe, é que só tinha diabéticos. Então nós ainda não temos a evidência que muita gente quer de uso do inibidor de SGLT2 na IC com fração de ejeção preservada no não diabético. Estudos em andamento vão responder essa pergunta. Mas o Soloist, ele traz uma outra evidência, que é a IC descompensada. Portanto, eu diria que naquele paciente com IC descompensada, que já está estabilizando, não está com inotrópico, não está à beira de um transplante, à beira de um dispositivo de assistência ventricular, etc., você pode considerar o uso do inibidor de SGLT2 antes da alta ou logo depois da alta. Metade dos pacientes iniciaram antes da alta, metade depois. E isso pode trazer um grande benefício para o seu paciente, tá ok? Fiquem ligados aí no congresso da American Heart Association, que está um congresso muito bom, e o Cardio Papers, claro, cobrindo tudo em primeiríssima mão.